não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! De pessoas que romperam a barreira psicológica do temor do isolamento e dizem, olha, isolado eu já estou, e se falarem de mim não tem importância porque já estão falando. Então, isso aí não tem importância. Ademais, aqueles que são cristãos, católicos, eles têm que lembrar o seguinte: você ter medo do ridículo, tá certo? E, vamos dizer, medo de sujar suas mãozinhas, etc, etc, é desonrar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque não houve quem fosse mais ridicularizado e mais humilhado do que ele, tá certo? Então, sabe, se ele foi, por que eu também não posso ser? E outra coisa, humilhação não dói, ridículo não dói, como dizia Aristóteles, a palavra cão não morde. Quer dizer que se falarem horrores a meu respeito, eu digo, bom, estou apenas falando. Ninguém fez nada, ninguém me bateu, ninguém assaltou minha casa, tá certo? Ninguém atacou minha família, está tudo bem. Então, a primeira coisa é romper essa barreira psicológica. Não ter medo do isolamento. Porque, em primeiro lugar, vocês não estão isolados de maneira alguma, vocês estão num país que tem uma imensidão de católicos, uma maioria imensa de católicos. Então, estão com medo do quê? Então, e entender que todo este jogo da espiral do silêncio é um jogo de impressões que, sobretudo no Brasil, ele se reveste de uma falsidade monstruosa, porque são justamente as opiniões mais minoritárias e extravagantes que estão passando como se fossem as opiniões majoritárias, dominantes e normais. Você vê, até uns anos atrás, até 20 anos atrás, a opinião católica conservadora era considerada normal, era uma opinião entre outras, e tinha, aparecia normalmente na mídia, de repente sumiu tudo. Se você vê, vamos dizer, a opinião conservadora na grande mídia, era constante. Os próprios editoriais do Estadão eram editoriais conservadores. De repente, aquilo começou a ser tratado como se fosse uma coisa anormal. E hoje em dia todo mundo aceita. Hoje em dia, se você é contra o aborto, você já é suspeito de ser um doente mental, tá certo? Ou de ser um reacionário fanático, talvez ligado a movimentos neonazistas, essa coisa. Quer dizer, aí a imaginação do freguês não tem mais limites, tá certo? Lembre-se sempre que tudo isso é apenas um jogo de cena. Sobretudo no Brasil é um jogo de cena. Se você disser, olha, nos Estados Unidos também funciona o espiral do silêncio. Funciona por quê? Porque aqui metade da opinião é francamente esquerdista. Então, vamos dizer que essa metade tente fazer uma espiral de silêncio em cima da outra metade, é normal. Mas no Brasil, né, a chamada opinião esquerdista, meus filhos, não é 10% da população. Nem mesmo entre os militantes de partidos de esquerda. Os partidos de esquerda no Brasil estão cheios de gente que estão lá e não sabe que aquilo é esquerda. Quer dizer que a ignorância política no Brasil é tão vasta que o fato do indivíduo estar num partido não significa de maneira nenhuma uma adesão consciente à ideologia desse partido. Se você pegar entre os militantes do PT e perguntar assim, quantos leram as atas de congressos do PT? Um em cada 1000. Então o senhor está lá dentro e não sabe onde está. Então, quando você for ver mesmo qual é a parcela da opinião brasileira que é francamente, vamos dizer, esquerdista, abortista, gaysista, etc, 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 é mínimo. Mas esta gente está posando como se fosse, vamos dizer, a medida da normalidade, quer dizer, o padrão
da normalidade e do padrão do majoritário. Então, você veja, a posição deles é tão fraca nesse aspecto, que ela só pode se manter através do fingimento permanente. Mas, quando confrontados, tá certo? Eles mostram uma insegurança tremenda. Agora, como confrontá-los? Aí é o problema, né? Então, eu vou dar algumas, nós não temos muito tempo, eu vou dar algumas receitinhas que eu tenho seguido e que sempre tem funcionado. Primeiro, quando acusado de alguma coisa, jamais defenda. Devolva uma acusação pior. Por exemplo, o pessoal espalha esse negócio a respeito dos padres pedófilos. Nós sabemos que a proporção de pedófilos no clero é bem menor do que entre outras comunidades de educadores ou de assistentes sociais. Por exemplo, os recordistas, até hoje que eu saiba, são os assistentes sociais da ONU, que vão lá, pegam esses menininhos refugiados, etc., e fazem o diabo. Tá certo? Então, isso quer dizer que todo esse noticiário a respeito de padres pedófilos está dando à população uma imagem totalmente distorcida do senso das proporções. Quer dizer, destruir o senso das proporções é a base da espiral do silêncio. É fazer com que o majoritário pareça minoritário. E fazer com que o normal pareça divergente, anormal e mórbido. Tá certo? Então, com essa gente você não pode jamais discutir o conteúdo do que eles estão dizendo. Porque se eles fazem uma acusação e você vai defender, você entra naquele ditado francês, qui s'excuse s'accuse. Quem se desculpa se acusa. Tá certo? Então, não tente provar que você é bonzinho, que você não fez o que eles estão dizendo, mas ao contrário, acuse-os de coisas muito piores e verdadeiras. Né? Coloque a eles na posição de ter que se explicar. Nunca você de fornecer explicações. Mas isso é uma coisa básica. Eu acho que isso no Brasil ninguém sabe. Por exemplo, neste caso dos psicólogos que foram ameaçados de ter os seus registros cassados por praticarem algo que é chamado psicologia cristã, né? Bom, psicologia cristã nós sabemos que é uma das tradições da psicologia do século XX. Né? Assim, de cara me ocorre lá o nome do Paul Diel, Charles Baudouin, são centenas de clássicos da psicologia, quer dizer, um componente essencial da psicologia do século XX. Agora, o pessoal do Conselho Nacional de Psicologia não sabe disso, são todos analfabetos. Então eles acharam que psicologia cristã foi um negócio inventado por 2 ou 3 pastores evangélicos anteontem. Tá certo? E então investiram em cima daquilo, sim, ferozmente, dizendo, não, se você pratica psicologia cristã, você não é profissional, você está fora da profissão. Então, os psicólogos dizem, não, mas são os meus direitos, não, vocês estão violando a minha consciência, etc. Assumem uma posição defensiva. Eu, desde o início, digo, não façam isto. Ataquem esse Conselho Regional de Psicologia, pedindo o seu fechamento e a responsabilização penal dos seus chefes por exercerem a profissão sem ter conhecimento dela. São pessoas ineptas, incapazes não só para fiscalizar a profissão, mas para exercê-la. Se você fizer isso, eles vão ficar intimidados e daí voltam para casa quietinho. Agora, se você começa a se explicar, pronto, você já perdeu a briga. Tá certo? Então, com relação aos ataques à igreja, não só a igreja católica, mas outras igrejas também, a primeira coisa é essa, devolva sempre, quando eles fazem uma acusação falsa, devolva uma acusação verdadeira, piorada. Tá certo? Porém, para isto é necessário o quê? Informação. Então, este é o requisito básico de qualquer ação. Se não houver uma central de informações, onde você tenha a história e a ficha de cada uma das organizações e indivíduos que estão metidos nessa operações contra vocês, vocês nunca vão poder fazer nada. Você não pode esquecer que o PT, muitos anos antes dele chegar ao poder, ele tinha um sistema de informações maior do que o sistema de informações do governo. E quem era o chefe, quem era o organizador desse sistema de informações? O seu Zé Dirceu. Então, ele era o homem que tinha, por assim dizer, o SNI do PT na mão.
E por isso mesmo ele pôde ser o chefe do mensalão e fazer tudo o que fez, né? Então, eu estou esperando, quando é que vão começar a ter, vamos dizer, uma central de informações. Central de informações. Por exemplo, um modelo para isto é o site criado pelo David Horowitz, aqui nos Estados Unidos, que se chama Discover the Network, onde ele dá lá a ficha de cada organização militante esquerdista, a biografia dos seus chefes, tudo o que fizeram, etc, etc. Isso nós temos que ter. Tá certo? De modo que sempre que eles se atacarem por um lado, você o ataca por três. Pô. Quer dizer, todas estas pessoas, vamos dizer, têm sempre uma biografia que não é nada recomendável. Né? Então, agora, se você permite que só o adversário tenha as informações na mão e as manipule do jeito que quiser, está perdido. Então, eu creio que o primeiro passo não é fazer nada, é preparar-se para fazer alguma coisa, é fortalecer-se primeiro. E fortalecer-se implica, em primeiro lugar, a posse das informações. Segundo, implica a formação intelectual de uma liderança habilitada a entender, compreender todo o processo. Tá certo? Para isto, é necessário que haja um intercâmbio permanente, como está tendo aqui nesse Congresso, só que não pode ser só no Congresso, tem que ser todo dia. Por exemplo, esse pessoal de esquerda, todos os partidos de esquerda realizam permanentemente reuniões para análise de conjuntura. Eles fazem centenas de reuniões, nesse mesmo momento deve estar tendo umas 20 aí pelo país. Reuniões só para análise de conjuntura, só para que uma certa compreensão do processo se espalhe entre as camadas mais altas da militância. Isto aí tem que fazer. E isto precede vamos dizer, qualquer ação. Por exemplo, se... Aqui vocês já devem ter lido Dostoiévski, Então, vocês veem que nas histórias de Dostoiévski, elas se passam em 1840, 1850, 1860, e você vê a intensidade dos debates entre os revolucionários 60 ou 70 anos antes de que viesse a Revolução Russa. Então, este, vamos dizer, intenso trabalho de criar uma espécie de massa crítica é absolutamente fundamental. Agora, como, em geral, as vítimas desse processo só tomam consciência dele quando é tarde demais, então elas querem agir imediatamente. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos para casa, nós vamos reunir as informações, nós vamos formar, vamos dizer, a alta militância para que a coisa possa funcionar, crescer por círculos concêntricos. Ah, mas isso leva muito tempo. Leva sim. Agora, quanto mais tempo você levar para começar, mais atrasado você vai estar. Não há como saltar etapas nesta coisa. Né? Vocês veem, por exemplo, um tópico em que os cristãos têm conseguido algumas vitórias é no campo do antiabortismo. No entanto, eu vi como começou isto 30 anos antes de que houvesse qualquer atuação pública. A coisa foi preparada muito lentamente, com muita paciência. Eu lhe lembraria uma frase de Goethe: é urgente ter paciência. Ou seja, a situação está tão ruim que se você ficar com pressa, ficar nervosinho, aí é que você vai se danar. Então, tem que começar, mas é pelo começo. Então, é as informações e a compreensão profunda do processo. Contínuo exame. Desse contínuo exame, as vias de ação aparecem depois quase que naturalmente. Tá certo? Então, eu sei que o Brasil, de modo geral, padece de um praticismo horrível. As pessoas não querem estudar, não querem aprofundar nada, mas elas querem agir. Isto não funciona. Se vocês estudarem um pouquinho a história da esquerda nacional, hoje a esquerda é dominante, mas durante 60, ou 70, ou 80 anos, a única atividade da esquerda foi trocar ideias e tentar compreender o que estava se passando. Quando a esquerda foi derrotada em 1964, ela teve a atitude certa, ela se recolheu e disse: agora vamos discutir até o fundo, aprofundar, até nós entendermos o que aconteceu. Tá certo? Agora, no campo da direita conservadora, seja católica ou não,
eu não vejo nenhum esforço desse tipo. Ninguém quer entender o que está acontecendo. Em parte, porque, sendo pessoas que estão convictas de estar instaladas na verdade, porque estão seguindo a mensagem de Deus, elas acham que já sabem a verdade sobre tudo. Eu digo, meu filho, se você souber, né, tudo que Jesus ensinou no Evangelho, né, você só sabe a estrutura mínima da realidade. Né? O resto você vai ter que descobrir. Então, por exemplo, se você pegar, vamos dizer, os 10 mandamentos, isso é uma estrutura fixa, é absolutamente imutável. Não é isso? Em princípio, essa estrutura ela se aplica uniformemente a todas as situações possíveis e imagináveis. Só que a variação das situações concretas é tão alucinante, que na maior parte dos casos a simples aplicação de um mandamento é um problema que requer 10 ou 20 anos de exame. Não é isso? Se você pegar, por exemplo, agora você me esclareça aqui todas as situações possíveis em que o mandamento de não matar não se aplica. Por exemplo, no caso de defesa própria, guerra, etc, etc, etc. Só para você fazer, vamos dizer, o arcabouço teórico dessas exceções já é uma trabalheira. Quando você tiver todas as exceções teoricamente formuladas, você ainda não tem a solução de todos os casos particulares. Cada um deles vai ter que ser examinado. Então, vamos dizer, a sensação que você tem, o sentimento de estar na verdade, contribui para o seu erro. Né? E eu conheço isso aí, o pessoal religioso, praticamente todos eles padecem disso. E, sobretudo, padecem daquele negócio de acreditar assim, olha, Deus disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Né? Eu disse, escuta, sobre a igreja, não sobre você. Ele fez essa promessa para a igreja em geral, não para a sua pessoa. Então, você não está dispensado, tá certo, de agir e dar o melhor de si, contando com a esperança de uma promessa divina. Porque isso aí é você chantagear Deus. E olha, que tu disse que não vai prevalecer, o diabo não vai prevalecer, então agora mexa-se. O número de cristãos que fazem isso, não só na igreja católica, mas protestante também, é enorme. Tá certo? Então, todo o trabalho que os nossos adversários tiveram, tá certo, para armar toda essa cama de gato para nós vamos ter que ter um trabalho muito maior. Isso leva tempo e leva esforço. E não esqueçam, a coisa começa realmente com a informação e a compreensão do processo. Se nós perguntarmos assim, quantos aqui leram o livro da Elizabeth Noelle Neumann? Resposta, eu acho que 2. Eu e mais um outro. Talvez mais. Por que esse livro não está ainda traduzido em português por uma editora católica, para que todos os católicos entendam o processo? Porque ninguém achou que isso é importante. Então, também não basta editar, é preciso que seja distribuído. Cada um dos membros desse congresso, cada um que está me ouvindo tem que ler esse livro e ver como é que as coisas funcionam. Tá certo? E não é só esse livro, são muitos. Por exemplo, livros sobre... Eu lembro quando o primeiro livro sobre a estratégia gramsciana, que foi no Brasil, foi publicado por mim, a não ser os livros dos gramscianos propriamente dito. Né? Quer dizer, numa época em que Antônio Gramsci, segundo as pesquisas, era o autor mais citado em trabalhos universitários brasileiros, não havia um único trabalho a respeito que não fosse gramsciano. Então o primeiro que lançou fui eu, foi A Nova Era da Revolução Cultural, em 1993. A primeira reação que eu vi a isto apareceu 8 anos depois, quando um general publicou um artigo num jornal militar comentando alguma coisa a respeito. Levou 8 anos para mover o primeiro neurônio na cabeça das vítimas. Eu digo, olha, esse negócio de espiral do silêncio, também nós estamos falando disso há um tempão. Eu acho um sintoma muito bom, tá certo? Muito auspicioso que exista este congresso. Mas não esqueçam, nós estamos muito atrasados. E o que nós temos a fazer é um trabalho gigantesco. Então, a central de informações, reunir os livros essenciais, dar permanentemente cursos, conferências e debates só para a compreensão do processo, não é para tramar nenhuma ação. É só a compreensão profunda do processo que vai inspirar as ações corretas nos momentos decisivos. Tá certo? Então, eu acho que era isso que eu tinha a dizer. Aqui, se o
Henrique Lima, que está me ouvindo, tiver alguma pergunta, pode fazê-la agora e os outros ouvintes se beneficiarão da resposta. Então, professor, eu fiz aqui 3 perguntas. Vou fazer aqui a primeira, que é sobre a espiral do silêncio na Igreja Católica, né? O senhor mencionou que há essa postura de afetação de superioridade, né? O que vem de baixo não me atinge, né? E nós constatamos que há uma multidão de católicos tíbios na Igreja, né, que são adeptos do bom mocismo, tem temor reverencial, medo de ser maledicente. Então a minha pergunta seria, em que medida essa nota diferencial do católico, né, do bom mocismo, de não ser maledicente, em que medida isso atrapalha uma reação conservadora dentro da Igreja? Bom, em primeiro lugar, existe uma confusão entre o amor ao próximo e aquilo que a Igreja chama o respeito humano. Quer dizer, você não quer desagradar as pessoas, você não quer pisar no calo delas, tá certo? Você não quer falar grosso com elas, tá certo? Você só quer amansá-las e apaziguá-las. Ora, o apaziguamento, né? Aqui, por exemplo, o pessoal conservador nos Estados Unidos já entendeu há muito tempo que apaziguar, o tal do appeasement, sempre funciona ao contrário, porque, como dizia o Donald Rumsfeld, a fragilidade atrai agressividade, a fraqueza atrai agressividade. E isso ajuda o processo da espiral do silêncio, quer dizer, você não reage uma vez, não reage 2 vezes, não reage 20 vezes, tá certo? Então, aquilo que se diz a seu respeito, passa a constar como se fosse verdade, tá certo? Então, também há um mecanismo psicológico de você camuflar o medo e a covardia sob uma afetação de superioridade. Quer dizer, você está com medo de brigar e, na verdade, você diz que você não quer se sujar, não quer se rebaixar, quando sua obrigação é justamente entrar na briga. Não, quer dizer, não tem como escapar, né? Em segundo lugar, veja que o respeito humano, quer dizer, a expressão respeito humano, quer dizer, tem na tradição católica uma acepção altamente negativa. Quer dizer, o respeito humano faz com que você desrespeite a Igreja, desrespeite a Deus, desrespeite Nosso Senhor Jesus Cristo, passe em cima de tudo, porque você acha que manter a paz com esses desgraçados é mais importante do que você servir a Deus, cumprir sua obrigação. Tá certo? Quando você ver aqui, a pergunta é o seguinte: você está disposto a matar e morrer pela Igreja? Se a resposta é não, então é o seguinte, vai para casa e não me amole mais. Né? Porque eu me lembro, na igreja onde eu fui criado, a Igreja Nossa Senhora da Paz, no Cambuci, em São Paulo, havia 2 piras, 2 velas permanentemente acesas, havia uma pira assim, de mármore, bonita. A igreja, uma das igrejas mais bonitas que tem em São Paulo. E estava escrito em italiano, uma escrita ai martiri e na outra agli eroi. Os mártires são aqueles que foram mortos. E os heróis, aqueles que lutaram e derramaram o sangue do adversário e o seu próprio. Então, meu filho, se você não está, você não aceita estar nem numa dessas classificações, nem na outra, o que você está fazendo aqui? Quer dizer, a igreja precisa de mártires e heróis. Então, se você pensar bem, pessoal, qual é o meu temperamento? Tá certo? Eu me oferecer como vítima, tá certo? Para ser morto, tá certo? Ou eu lutar até o fim. Essas 2 coisas são legítimas. Agora, o que não é legítimo é essa autopreservação permanente. Quer dizer, primeiro a minha segurança, primeiro o meu bem-estar e a minha boa imagem perante os meus próprios adversários. Tá certo? Você precisa ver que é possível, em certas circunstâncias, é possível você ter um debate educado com os seus adversários quando se trata de pessoas honestas, que estão simplesmente enganadas. Mas no Brasil faz muito tempo que isso não acontece. Nesse pessoal da esquerda não tem mais ninguém honesto. Né?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.